tema da mensagem: dúvida em Cristo, eu não conheço essa palavra. Dúvida em Cristo, eu não conheço essa palavra. Amém? Leia comigo. Versículo 18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Até aqui Deus fala conosco, é o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E os que creem digam amém e amém. Podeis tomar o assento. Ao mesmo tempo você vai levantar uma das tuas mãos. Pode sentar-se. Levanta uma das mãos e diz assim: Deus, o que vier de ti eu recebo, em nome de Jesus. Sabe, querido, esperando Ele contra a esperança, esse ar aí contra a esperança tem fator predominante para a gente entender bem essa frase, amém? Todas as vezes que você vai de encontro, você põe o DE de encontro, você está indo na direção oposta. O D, E. E ao encontro, você está indo na mesma direção. Então esse A, se fosse um D, E, aí, na frase, você ia entender que Abraão estava indo na direção oposta da esperança. Mas quando o texto diz esperando contra a esperança, esse A, ele está indo ao encontro, está indo na direção. Então, é importante que a gente entenda todo o contexto, até porque Abraão, o pai da fé, ele, hora nenhuma, deixou de crer. O texto diz, hora nenhuma, ele deixou de compreender aquilo que Deus queria para a vida dele. Hora nenhuma, o texto diz que ele se sentiu fraco ou deixou enfraquecer a sua fé. E é como se ele estivesse dizendo: olha, se ela não chegar, eu irei até ela, né? Isso é utopia, uma frase que não existe, né? Ir até a esperança não é bem assim, mas seria mais ou menos isso na minha mente, no meu entender. Mas eu quero falar para você, até porque eu recebi um e-mail muito bom, e nesse e-mail narra uns tópicos que eu amei. E a Bíblia diz assim que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a sua descendência, a tua descendência. Eu li um e-mail, e na verdade essa palavra foi em cima do e-mail, né? Só que eu li o e-mail no programa pós-culto, né? E o e-mail era mais ou menos isso: pastor, muitas pessoas já profetizaram para a minha vida, já declararam, né? Eu tenho muitos anos de evangelho, se eu não me engano o e-mail narrava que a pessoa tinha 25 anos de evangelho. E quantas foram as promessas de Deus para a vida dela, quantas foram as vidas que declararam a favor dela, né? E a pessoa diz assim no e-mail: e nada me aconteceu, pastor. Até hoje tenho me sentido fraco, desanimado, aquela coisa toda. E eu, respondendo esse e-mail na rádio, no programa da rádio, eu disse o seguinte: olha, quem lhe prometeu garante fazer-se cumprir. Quem lhe prometeu pode dizer assim: olha, eu estou prometendo e eu vou fazer cumprir, sim ou não? E eu deixei essa pergunta no ar, porque quando Deus promete, Ele faz com que as circunstâncias conspirem a teu favor, para que a promessa se cumpra. Ainda que nós não venhamos a entender a maneira, o jeito, né, o agir de Deus, porque às vezes você acha que Deus vai fazer de uma maneira e Ele faz de outra. Às vezes você acha que Deus vai agir num tempo, Ele age em outro tempo. Então, quando eu começo a colocar na mão de Deus, entender que o texto, quando diz no final do versículo 18, assim será a sua descendência, o Senhor então diz: olha, eu farei com que a sua descendência realmente povoem a terra. E diz assim: segundo o que lhe fora dito, um pouco mais acima, segundo o que lhe fora dito. Bem, quem falou foi o anjo do Senhor.
Então, se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas eu não quero ficar nesse aspecto. Eu quero começar aí para o versículo de número 19, que diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos e a idade avançada de Sara. Bem, essa é a revista atualizada da Bíblia que eu leio. Na revista corrigida, é essa a revista corrigida ali? Você consegue colocar para mim aí a revista corrigida, por favor? Em nome de Jesus. Diz assim: e sem enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase, você me ajuda? Tinha quase 100 anos. E o amortecimento do ventre de Sara, olha que coisa linda. O ventre de Sara já estava amortecido. O amortecimento do ventre de Sara significa dizer que tudo dizia que não, tudo conspirava e aí contra. E de repente Deus sustenta no coração de Abraão uma promessa. E a promessa que ele seria pai de muitas nações. Mas o ventre da sua amada estava amortecido. E isso aí, querido, querida do Senhor, isso é importantíssimo demais. Isso é uma coisa assim tremenda de você entender. E nesse e-mail que eu recebi uma frase que diz assim: crer em Deus pode fazer brotar riso de um útero estéril. Que coisa maravilhosa! Crer em Deus pode fazer brotar riso de um útero, você me ajuda, de um útero estéril. Porque não tem maior alegria quando nasce uma criança, querido. Interessante é que eu sou pai de 4, e aí a pastora grávida novamente, e para cada filho a expectativa é diferente. Para cada filho a emoção é diferente. Tu acha, não, eu já passei por essa experiência, mas Deus é tão tremendo que para cada gestação se comporta de uma maneira diferente. E você se alegra, querido, de uma tal maneira que não há explicação. O ventre de Sara, joga de novo para mim aí o versículo, Arinho, para mim, por favor. O ventre de Sara já estava amortecido, não tinha mais vida. Mas Deus tinha uma promessa. E aquele que faz a promessa é o mesmo que guerreia a teu favor e luta para que aconteça exatamente aquilo que Ele predeterminou. Eu queria dizer para você que Deus me ama e te ama de uma tal maneira que o Senhor cria circunstâncias para que eu e você possamos ser abençoados. Interessante é que quando a tua fé está desfalecendo, quando você está se entristecendo, Deus vai lá e te dá uma injeçãozinha e diz para você: ei, não esqueça da promessa que eu te fiz, não esqueça daquilo que eu te prometi. Não deixa com que o ventre amortecido, não permita com que as circunstâncias venham atrapalhar aquilo que significa riso na tua vida. Isaac significou riso para Sara. Então eu preciso começar a entender que aqueles que têm entrado nessa igreja, aqueles que têm sido membro nesse lugar, mais tarde uma festa, um número muito maior que esse, muito mais expressivo. Mas eu quero dizer para você que nós estamos no ano profético de governo. E aquele que governa é aquele que garante, é aquele que envia, constitui as leis e a faz cumprir. E esse não é uma presidenta, é Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. É Ele quem garante, é Ele quem me diz que vai acontecer. A gravidez de Sara era o riso das possibilidades de Deus em meio às impossibilidades humanas. Irmão, isso é forte demais. É quando Deus vira para mim e para você e diz assim: eu vou fazer, ainda que tu não mereças, mas eu prometi e vou cumprir. Você imagina se Ezequiel, ou melhor, se Ezequias, o rei,
No momento em que o profeta, que Isaías chega diante dele e diz assim: olha, Deus manda tu arrumar a casa, que tu vai morrer e não viverás, não vai viver. Arruma a tua casa aí. Ele ainda tem o privilégio de ter sido avisado: arruma aí as tuas coisas, porque tu vai morrer, tu não vai viver. E a Bíblia diz que ele chora muitíssimo, aquela coisa toda. E antes de Isaías sair, volta lá, vai lá, volta. Está lá em Isaías 37, volta. E diz o seguinte para ele: diz que vou acrescentar sobre a vida dele 15 anos, vou dar a ele mais 15 anos de vida. Irmãos, para quem ia morrer, 15 anos é uma festa. Agora digo eu para você: será que Deus não sabia que Ezequiel iria se perder nesses 15 anos? Acaso Deus não conhece todas as coisas, o passado, o presente e o futuro? Acaso para o meu Deus há algo que lhe falta em conhecimento? Mas ainda assim Deus o fez. Eu quero falar contigo e quero dizer para você que, em nome de Jesus, as promessas que Deus fez, tem feito, há de se cumprir. A esperança é a capacidade de engravidar-se de alegria na hora da dor. Querido, meu Deus, a esperança é a capacidade de engravidar-se de alegria na hora da dor. Porque você, ou para a tua vida, ou para ter, há uma promessa, existe uma promessa. E no tempo de Deus, em nome de Jesus, por favor, em nome de Jesus, ela vai se cumprir. Se você crê, dá um glória a Deus aí. Eu preciso entender isso. Mas muitas das vezes Deus vira e diz assim: espera mais um pouquinho, aguarda aí, espera na disciplina, porque o que Deus prometeu Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Você precisa engravidar-se de esperança, para que o riso possa brotar na tua vida, sem que haja entendimento humano, sem que ninguém entenda. Eu já contei isso aqui mais de uma vez. E uma vez estávamos saindo, vou contar bem rápido, porque o tempo hoje é bem curto. Estávamos saindo daqui, fechamos a igreja, Diácono Cristian, pastor, a pastora e as crianças, e a gente ainda morava aqui, e estávamos caminhando. Eu estava sem carro, havia vendido o carro para abençoar aqui na igreja, aquela coisa toda, você já sabe. E aí fomos andando. De repente o alarme tocou, voltamos aqui, era um gato, não sei o que, voltamos de novo, fomos caminhando. Daria tempo de eu chegar em casa se eu não tivesse voltado, né? Se o alarme não tivesse tocado. Mas amém por isso, caminhamos. E de repente caiu aquele pingo, 2, 3, daqui a pouco, uau, Emanuele pequenininha de colo, e eu com ela no colo. E daqui a pouco aquela chuva caiu, não tínhamos guarda-chuva, não tínhamos proteção humana nenhuma. E a chuva caiu, e eu comecei a rir. E a pastora: você está rindo de quê? Daqui a pouco ela está rindo também, porque ela não está entendendo. Toca no teu irmão e diz assim: o riso que vem de Deus, ele contagia. Fala com ele ou com ela aí. E aí ela não está entendendo porque que eu estou rindo. E aí eu declarei: se eu estiver hoje sendo provado por Deus, eu serei aprovado. Querido, quando tu descobre que no teu riso, um riso de um ventre amortecido, um riso de uma situação que humanamente falando é impossível, o riso que ele brota de dentro de você, ele é automático, querido. E aí vão te chamar de sonhador, vão dizer para você que você viaja na maionese, mas não tem problema não. Aquilo que é loucura para o mundo, para nós chama-se poder de Deus. Levanta uma das tuas mãos e diz assim: aquilo que é loucura para o mundo, para nós chama-se poder de Deus. Poder de Deus. Para o mundo, loucura. Para mim, poder de Deus. Meu Deus, está muito rico aqui, coisa. É demais.
nem tampouco para o ventre, para o amortecimento de Sara, ou para o ventre amortecido. Irmãos, é especial demais. Demais. O versículo de número 20 diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Vamos aí no 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O Senhor está te chamando para glorificar. O Senhor está dizendo para ti o seguinte: não pode duvidar. Toca na pessoa do teu lado, se tiver alguém próximo aí, diz assim: não pode duvidar. Deus te chama para glorificar, tu não pode duvidar, tu precisa crer até o fim. Mas eu quero esse texto aí, Ari, mais uma vez. Coitado do Ari, quando ele prepara para mim a revista atualizada, eu peço a revista corrigida. Diz assim: contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Não vacilou. Então, queridão, preste atenção. Deus vira para mim, para ti, e diz assim: não pode vacilar, não pode vacilar. Você pode repetir comigo aí? Não pode vacilar. Você precisa crer. Você precisa tomar posse disso aí, em nome de Jesus. Essa palavra não é disso aí, né? Fazendo pouco da palavra, não. Mas você precisa tomar posse, em nome de Jesus, da palavra de Deus. Você precisa acreditar que Deus, Ele quer falar contigo, está falando com você nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem, o texto diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos, versículo 19, e a idade avançada de Sara, versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Paulo, ele faz uma comparação com a fé de Abraão e com a pregação do Evangelho, em dizer: deve ser dessa maneira, sem vacilar. Precisamos entender que quando Deus coloca Abraão como pai da fé, traz com ele algumas características, e dentre essas características é ir até o final, é crer, é não duvidar, é compreender que no tempo certo Deus vai fazer, que no Cronos é o meu tempo, é limitado. Daqui a pouco, meio-dia, término do culto, você está na sua casa, vai estar almoçando. Mais tarde, às 19 horas, ou antes das 19 horas, você já está na igreja novamente, se preparando para o culto em comemoração a 5 anos de aniversário dessa igreja. Você vai ouvir um louvor abençoado, você vai ouvir uma palavra abençoada. Mas independente disso, querido, o que Deus está falando comigo e contigo é: você precisa dar continuidade àquilo que Deus um dia começou. Você precisa ir até o fim. Você não pode ser movido pelo vento. Eu te falei que eu ouvi da Assembleia de Deus do Brás, e o pastor dizia que nós temos a mania de culpar o mar. E o mar estava agitado, e as ondas estavam altas, e o vento era contrário. Na verdade, às vezes o vento se torna contrário porque a culpa é minha, mas o mar não tem culpa de nada. O vento era contrário, e Jesus vai lá e acalma o vento, acalma a tempestade. O mar se torna calmo. Eu quero falar contigo que eu e você precisamos dar continuidade a tudo aquilo que um dia Deus começou na minha vida e na tua. Eu preciso ir até o fim. Eu não posso parar no meio do caminho. Eu quero ir contigo ao versículo de número 21,
que na revista atualizada vai dizer assim: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha para o pastor: estando plenamente convicto. Repete comigo, por favor: estando plenamente convicto. Pastor, vamos para a revista e corrigida aí. E aí a revista e corrigida vai me dar uma noção melhor disso aí. E estando certíssimo que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Estando certíssimo, tu precisa estar convicto, tu precisa estar certo, ou melhor, tu precisa estar certíssimo. Deus está à procura, querido, daqueles que não baixam a sua cabeça para qualquer coisa. Mas se vocês não se curvarem à estátua de Nabucodonosor, vocês vão morrer. Então nós morreremos. Se o meu Deus quiser me livrar, Ele me livrará. Se Ele não quiser, então morreremos. Eu não posso, mediante uma promessa que Deus me fez, me curvar. Pastor, se curvar em que sentido? Às vezes, aquilo que o meu coração está dizendo, Deus hoje vira para mim e para ti e diz o seguinte: o coração do homem é enganoso, então cuidado. Às vezes você está sentindo um calafrio, uma emoção, você está sentindo algo aí, e você está dizendo que isso vem de Deus. E hoje o pastor está sendo usado para dizer: cuidado, porque o teu coração é enganoso, o coração do homem é enganoso. E aquilo muitas das vezes que tu está achando que é de Deus, pode ser que seja a sua própria vontade, ou Satanás de alguma maneira soprando no teu coração, tentando manchar. Deus ontem falava comigo o seguinte: filho, as tuas vestes não podem ser manchadas. O Senhor me entrega no mundo espiritual uma veste, e o inimigo da minha alma, ele fica olhando, ele sabe o momento certo de atacar. É quando eu permito que a minha veste seja manchada. Quantos têm vivido o mesmo problema? Você sabe que a água hoje que chega na nossa torneira, ela tem vindo com uma quantidade maior de ferrugem. É uma água que tem manchado roupas, sim ou não? Como é duro, irmãos. Você ir lá, não acontece isso lá? Que bom, né? Mas aqui, quantos têm vivido essa luta de ter, vai lá, põe, faz assim, mulher de Deus. Tem? Você ir lá, botar, e quando você percebe, a blusa manchou, bateu na máquina e ficou com aquele amarelado. E o duro, querido, é quando é uma blusa nova, que tu ama tanto. Irmãos, vamos para os maridos aí. Maridos, como é que vocês se comportam numa hora dessa? A primeira culpada é a esposa, e aí ela joga a culpa na máquina. E a máquina, se tivesse boca, jogaria a culpa na água. E fica um culpando o outro, sim ou não? Fica um culpando o outro. A gente culpa a esposa: essa blusa era nova. Você sabe quanto custou? Você sabe quanto foi? Só usei 3 vezes. E aí os maridos, irmãos, ficam de uma maneira, mas a esposa não tem culpa. Repita comigo: a esposa não tem culpa. A água chegou dessa maneira, ela não sabia, não estava com a intenção de manchar. Existem coisas para mim e para ti que são tão sutis, que a gente diz assim: eu não tinha intenção, mas manchou. E dependendo da mancha, já era. Na maioria das vezes, observa bem,
As manchas são nos locais mais visíveis da sua blusa. Eu podia manchar, né? Eu uso um blusão, e esse blusão, na verdade, ele vem, né, até mais ou menos aqui. Não podia manchar só essa parte de baixo. A gente põe por dentro da calça, esconde. Mas na maioria das vezes, seja sincero, as manchas são nos lugares mais visíveis. O inimigo da tua alma, a primeira coisa quando ele bate o olho em ti é em dizer assim: está manchado, está manchado. Sabe, querido e querida, estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então todas as vezes que eu olho para mim mesmo, eu preciso dizer, essa certeza, ela não pode ir embora. Essa certeza, ela não pode acabar. Certeza de que em Cristo a dúvida não pode existir. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometer. Eu amei esse texto na Revista Atualizada, mas quando eu fui para a Revista Corrigida, eu amei mais ainda o mesmo texto. E estando certíssimo que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer, não houve dúvida. Não pôde, ou melhor, não pode. Eu ia falar de Abraão, mas vou falar de você e de mim. Não pode haver dúvida. Eu preciso ir até o fim. Eu preciso compreender tudo aquilo que Deus tem para mim. Deus quer te tirar da ótica humana, pois aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Queridão, se isso for apenas uma frase, tá legal a beça, mas se tu compreender isso como algo que está regado, está dentro de você, na tua alma, caminha contigo para onde quer que tu vá. Se você compreender isso, que é impossível para os homens, mas que para Deus é possível. Para Deus não há impossíveis. Aquilo que é sobrenatural, cabe a Deus fazer. Mas eu preciso te fazer entender que eu estou debaixo de um ano de governo, e o governo é de Cristo, não é da Dilma, não é do governador Sérgio Cabral, nem do Eduardo Paes. O governo, ele vem do alto, ele está à destra de Deus Pai. Ele me garante, é Ele quem diz, é Ele quem vai declarar. Paulo vira aos Romanos e vai deixar isso muito claro. Abra a tua Bíblia comigo para a gente poder encerrar. Romanos 8. Eu preciso tomar posse disso, querido. Eu preciso começar a entender que para onde quer que Deus me leve, o que quer que Deus faça, Ele é fiel para fazer cumprir-se as suas promessas. E nisso, querido, eu vou até o fim.
Deus hoje, Ele quer falar comigo e contigo. Ele quer deixar para mim e para você para que eu consiga entender. No capítulo de número 8, no versículo, vamos começar pelo versículo de número 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nem ninguém pode me separar do amor de Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Diz Romanos 4, versículo 18. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Olha para o pastor aqui, eu preciso finalizar. Quando você é de Deus, você entende que nem tudo aquilo que você ora pode ser que aconteça. Porque às vezes o que você pede a Deus não é da vontade dele. Quando você amadurece na fé, você começa a entender que, e se não acontecer? A minha fé vai enfraquecer por esse motivo? E se não acontecer? Como é que vai ficar você? Como é que vai ficar a tua vida? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos e a idade de Sara avançada, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, estando certíssimo. Eu preciso caminhar nessa ótica de visão, querido. Eu preciso seguir. Preciso ir em frente. E Deus há de olhar para tudo isso e no grande dia entregar na tua mão a coroa da vida. Porque você foi até o fim. Você caminhou. Mesmo quando o mundo te pressava de encontro à parede, dizendo não vai acontecer, você continuou dizendo em Cristo. Não esquece de colocar o nome de Cristo não, querido. Existem pessoas orando, esquecendo de dizer em nome de Jesus. Em Cristo eu creio que as promessas vão se cumprir.
Hoje Deus vira para você e diz: sai da tua tenda. Às vezes tu está tão aflito, tão aflita, que tu não conseguiu nem apreciar o dia bonito que é o dia de hoje. Os nossos levitas, as promessas do Pai, elas vão se cumprir na tua vida. Por quê, pastor? Porque Ele te ama. Ele me ama. Às vezes somos tão errôneos, cheios de falhas, e aí falamos assim: Senhor, mediante a minha falha. E aí Deus vai lá, te espreme mais um pouquinho, te coloca na posição que Ele quer, e diz assim: agora se prepara, porque a promessa vai se cumprir. Como diz o louvor, mesmo sendo falho, pobre, pecador, Deus me ama. Você consegue entender a plenitude desse louvor? Você consegue entrar na essência dele? Consegue entender o que Deus está falando contigo? Compreender isso? Em nome de Jesus. Se você consegue, se coloque de pé. E cante conosco. Dúvida. Em Cristo eu não conheço essa palavra. Quinta-feira nós vamos dar continuidade e fazer desses versículos uma série de mensagens em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus, Ele me ama. Se você puder sair do seu lugar, ore por alguém, ore por alguém. Mesmo sendo falho, Abençoe uma vida. Ele não deixa de. Sem o seu, Não fique tímido nem tímida. sem o seu, Ore por alguém. o que seria? Hoje estou recebendo a visita da dona Damiana. Deus que entregou. Alguém que em momentos difíceis da minha vida me abençoou. E o seu amor é tão grande. Deus me ama.
Diz assim, ó. Mais uma pequena história para você. Certa vez o povo de um vilarejo decidiu se reunir no centro do lugar para orar, pedindo por chuvas. Mas apenas um garoto trouxe guarda-chuva. O nome disto é fé. Somente um garoto levou guarda-chuva. O nome disso é fé, querido. Peraí, eles estão orando por quê? Por chuva? Então, em nome de Jesus, vou levar aqui o meu guarda-chuva. Oh, aleluia. Oh, deixuriando ali, balamadome. Chuva é chuva. Inunda, Deus, a tua igreja. Inunda, Deus, a tua igreja. Inunda, Deus. Inunda, Deus. Em nome de Jesus. Quando você joga um bebê de 1 ano de idade para o alto e ele da gargalhada, é porque ele sabe que na queda alguém irá segurá-lo. O nome disso é confiança. Tu joga, ele ri, mas ele só ri porque ele sabe que ao cair alguém vai lá e vai. Ei, confia no teu Deus, queridão. Confia nele. Ele fará, Ele fará, e as tuas palmas glorificam ao Senhor. Aleluia. Deus é contigo, amém?